Se puder abrir a sua Bíblia, quero te convidar para uma reflexão hoje um pouco diferente, no aspecto do Natal. Abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, primeiro capítulo. Gálatas capítulo 1. Antes da gente ler especificamente o texto de Gálatas capítulo 1, quero falar um pouquinho o que a gente tem vivido. Essa semana foi uma semana muito intensa, inclusive para mim, cheia de atividades. Fui para São Paulo na terça-feira buscar o pastor Anderson, fui levá-lo de novo, e o que a gente vê lá em São Paulo, qualquer lugar, inclusive, eu gosto um pouquinho de ir na 25, né, no Brás, e acabei dando uma esticadinha. E a coisa que a gente mais vê nesses lugares é que o Natal chegou definitivamente. As lojas todas enfeitadas, é verde, é árvore de Natal, é tudo que você imaginar de Natal, está tudo ali. O que você precisa comprar, e parece que eu não sei como que esse povo consegue, mas todo ano tem uma coisa nova para o Natal, né, para vender. Ou é luzinha de forma diferente, ou é Papai Noel diferente, ou é árvore diferente. Daqui a pouco vamos colocar uma árvore de ponta cabeça e vai todo mundo. Esse Natal desse ano é árvore de ponta cabeça, Natal desse ano é sem árvore, Natal desse ano é com arbusto, doideira. Não sei como é que consegue inventar as coisas. O fato é que não somente a 25, o Brás, fica nessa movimentação, mas você também tem, não tem? Você fica em movimentação de comemorações, você tem as suas atividades de final de ano, você tem amigo secreto, enfim, a gente começa a viver essas ações, inclusive alguns de nós, inclusive viagens, né? Começamos a organizar as nossas viagens, começamos a pensar no que a gente vai fazer, final de ano chegando, aquelas festas entre famílias, que às vezes nem todo mundo gosta tanto, né? O tio chato, a tia chata, o cunhado legalzão. Está chegando a hora, está chegando a festa, está chegando o Natal, como dizia o cantor. O fato é que, se você observar, esse último mês, a gente fica feliz, mais do que os outros, talvez por um motivo razoável, racional. Alguns de nós, vai sair de férias, vai ficar feliz, ou ganha 13º, não é? Então vai ficar mais feliz porque ganhou um dinheirinho a mais. Olha que coisa boa. Aí compra mais, as vendas mais, aquela coisa a mais. Então a gente fica nessa movimentação. Só que me parece também que esse tempo de Natal, ele traz consigo, chamado já popularmente como um espírito de Natal, onde a gente vê pessoas pedindo. Você vai na padaria ou algum lugar, tem ali lembrança de Natal, ou de Feliz Natal. Chega o cara no trânsito para você, lá em São Paulo eu vi isso, o menino chegou para mim de novo, todo ano eles fazem, acho que, ninguém fala para ninguém que eu faço sempre isso. O rapaz chegou para mim: ô tio, já olhei bravo, tio, tá de louco, né? Tá de louco. Chegou: tio, falei: o que foi? Dá Feliz Natal? Eu: Feliz Natal. Ele olhou para mim assim e ficou. Não pediu Feliz Natal, eu dei Feliz Natal. Não é assim que ele queria? Mas parece que ele queria, óbvio, dinheiro. Mas essa ideia de Natal, essa magia ou esse espírito, ele começa a tomar conta da gente. A gente começa a ver propaganda, a gente começa a ver filmes, The Chosen, outras coisas todas sobre Natal, e essa coisa começa a tomar e contagiar todos os nossos ambientes. Mesmo o ambiente de trabalho, parece que entra isso também.
O fato é que diante dessas ações, há muitos anos já isso acontecendo, parece que a gente tem que colocar nas frases a seguinte palavra: o verdadeiro sentido do Natal. Porque diante de tantas demandas que a gente tem vivido, parece que existe um Natal e existe o verdadeiro. E talvez aí me remeta a pensar que o Natal de alguns veio do Paraguai, porque não é verdadeiro, é falso. Parece que alguns de nós não entendem ou não sabem ou não vivem especificamente o que é o Natal. Até eu não sei se você sabe disso, mas o Papai Noel original, que não tem nada a ver com o Natal, ele é de verde. Década de 1930, 40, acho que é por aí, não me engano, salva a data. A Coca-Cola, para vender, pintou ele de vermelho. Tudo uma forma de comércio. E parece que esse Natal, compras, esse Natal, festas, esse Natal, viagem, esse Natal, encontros, parece que ele perdeu totalmente o sentido do que é o verdadeiro Natal. Vou usar melhor a expressão, parece que a gente tem que dizer agora que existe um Natal, mas não é o Natal de verdade, há um verdadeiro Natal. Tem um autor chamado Harry Wisby, ele diz numa frase muito interessante que a crise da integridade, ele diz que toda vez que algo falso tem êxito é porque normalmente algo verdadeiro fracassou. Numa outra linguagem ele está querendo dizer para nós exatamente o seguinte, que à luz da visão espiritual, a igreja fracassou, porque o que detém a ideia do verdadeiro Natal é a igreja. Você não vai aprender sobre Natal de verdade em outros lugares, em empresas, ou qualquer outra relação, ou entidade. É na igreja que detém a forma de dizer o que é o Natal, que nada mais é do que o nascimento de Jesus. Por isso que muitas vezes nós nos perdemos, e segundo o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, quando ele diz no versículo 25, que nós mudamos a verdade de Deus em mentira. E parece que está acontecendo hoje, é que o povo, a situação, o mundo inteiro, se você perguntar o que é Natal, eles vão dizer, é árvore, é Papai Noel, é presente, mas não é o nascimento de Jesus. E por que a gente está vivendo esse tempo? Talvez nós como igreja deveríamos olhar para dentro de nós mesmos e perceber, numa pergunta bem incômoda, onde foi que nós deixamos de viver o Natal verdadeiro? Onde foi que nós paramos de falar do verdadeiro Natal? Da mesma forma, na Páscoa, as pessoas quando ouvem ou falam de Páscoa entre os seus lares, fala-se sobre chocolate, fala sobre coelhinho, fala sobre ovo, mas não fala sobre Páscoa de verdade. E quem detém de novo, quem é o guardião da informação real e verdadeira sobre Páscoa como Natal? A igreja. E por que as igrejas não fazem isso? Até por isso que eu observo não só nos lares, mas nos diálogos, nas comunicações de irmãos cristãos, e nada contra você montar sua árvore na sua casa, não tem problema nenhum, nada contra você ter o Papai Noelzinho ali em cima, ou gigante, né, cadê a Bruna? Aqui, gigante assim, com um saxofone, né, Bruna? Desse gigante, as crianças vão lá e ficam apertando e dançando com o Papai Noel tocando saxofone. Não tem problema você ter o seu Papai Noel, não tem problema você ter a árvore de Natal, não há problema nisso, não vamos falar sobre esses critérios, nem quero entrar aqui no mero dessa questão de que é certo, é errado, de onde veio, não vamos entrar nisso agora, outra hora se você precisar me paga um açaí que a gente conversa. Mas não tem problema. Mas os seus filhos que olham a árvore de Natal, olham o Papai Noel, eles sabem o que é Natal? Ou eles ainda não têm por que aprender, pastor, ainda são novinhos? É? Quando que a gente ensina as crianças? Desde novo, desde pequenininho. Assisti um vídeo esses dias de uma criança adorando a Jesus, não sei quem me mandou de vocês no Instagram, de uma criança louvando, adorando a Jesus, assim de uma forma que se fala, Jesus, é o Espírito Santo purinho.
devia ter uns 4 aninhos. E você querendo achar que não é a hora de ensinar os seus filhos algumas coisas. Por isso eu quero desafiar a gente a pensar hoje em Gálatas capítulo 1, versículo de número 6. Se puder me ajudar, Paulo. Gálatas 1, 6. Sobre esse problema que Paulo estava vivendo na igreja. Talvez é tão atual que parece aquilo que a gente está vivendo no tempo presente. E eu gostaria de não só desafiar você a entender isso, mas desafiar a gente como igreja a compreender que essa demanda de ser ou de fazer o que nós estamos fazendo, no caso Natal, falar de Natal, é algo muito mais sério e mais contundente que a gente precisa imaginar. Vamos ler o texto, capítulo 1, versículo 6. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Talvez numa tradução, o texto está dizendo, fico espantado, me admira que vocês estão apostatando, estão abandonando a fé, ou uma outra tradução dizendo que vocês rapidamente estão vivendo um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus. E ele continua, por favor, Paulo, que na realidade não é o evangelho de Jesus. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando e querendo perverter o evangelho de Cristo. Pode passar, Paulo, por favor. Mas ainda que nós, ou anjos dos céus, presta atenção, nós, apóstolo Paulo falando, os apóstolos, ou eu, que pastor, pregue outro evangelho, diferente daquilo que pregamos a vocês, ou que está na palavra, que seja anátema, ou que seja amaldiçoado, ou seja, esquece o que eu estou dizendo. Olha o versículo 9 para a gente fechar. Como já dissemos, e repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, se afastem, que seja amaldiçoado. Quando eu olho para esse texto, eu percebo, e aqui eu quero que você entenda um pouquinho essa demanda, é que Paulo está trazendo a compreensão da igreja de Gálatas aqui, que de alguma forma, eu não sei o que houve, Paulo faz essa tratativa no texto todo, mas algumas coisas começaram a acontecer, de algumas pessoas adentrarem a igreja, e começarem a diluir algumas informações, sofismas, teologias equivocadas sobre o evangelho de Jesus, inclusive que ele não ressuscitou ou algo assim, inclusive que a forma de ser de Jesus era fazer circuncisão, e não era só batismo, não era aquilo, e começaram a inverter e a sujar tudo aquilo que Jesus era pregado a partir dos apóstolos. Numa outra ideia, tudo aquilo que a palavra de Deus estava dizendo. Talvez poderíamos entender então, exatamente nesse texto, que o que Paulo estava dizendo à igreja de Gálatas, para a gente guardar e não perder a ideia, é que havia naquele lugar, e talvez no tempo de hoje, algumas pessoas distorcendo aquilo que era verdade. E o que Paulo diz quando ele diz, afastem-se disso, estejam longe, amaldiçoem isso, ele está dizendo claramente, que as pessoas vão atrapalhar os princípios e os conceitos que a gente acredita. E isso nada mais é do que obra de Satanás, porque o diabo é mestre em manipular e imitar. Uma das grandes táticas que ele tem usado com grande efeito ao longo dos séculos, é imitar coisas e oferecer ações e posturas falsificadas para mim e para você. Por isso que quando nós não olhamos para a palavra, ou não temos conhecimento da palavra, não amamos a palavra ao ponto de relacionar com ela todo dia, o tempo todo, nós somos presas fáceis para o diabo enganador. Tanto que a primeira utilidade que o diabo fez a partir da palavra, foi distorcê-la para o próprio Cristo. Em Mateus você percebe isso, quando Jesus é levado para ser tentado, Satanás o tenta usando versículos bíblicos, e Jesus responde usando versículos bíblicos. Mas Satanás vai criando e distorcendo a verdade, como por exemplo, hoje em dia, algumas falácias que Satanás tem colocado no meio da igreja. Cristianismo sem Cristo.
e cristianismo sem corpo, os desigrejados. Não, eu posso adorar Jesus em casa. Jesus nunca disse isso, isso é coisa, sofisma de Satanás. Segundo, perdão sem arrependimento. Ah não, Deus perdoa tudo, pode fazer, depois nem dá um jeito. Isso é coisa de Satanás. Isso não é da Bíblia não. Terceiro, salvação sem regeneração. Não há transformação, não há mudança no indivíduo. O indivíduo apenas quer o Salvador, mas não quer ser salvo. Ele quer o que Jesus pode dar, mas ele não quer se relacionar com Jesus. É um Deus e não um Pai. Quarto, céu sem inferno. Ah, não, essas coisas do amanhã não existem. Lá na frente a gente conversa, tá? Depois nós vê o que vai dar. E por último, obras para se salvar. A gente precisa fazer para ser salvo. A Bíblia diz contundentemente que isso não é assim. E a gente continua fazendo isso. Mas o tema nosso, o que Satanás conseguiu fazer, inclusive no Brasil, é ter Natal sem Jesus. As propagandas de Natal que você vê na televisão tem Jesus? Nenhuma delas. E eu não sei se você se sentiria chateado, mas por exemplo, Meire, hoje é aniversário da Meire, né Meire? Feliz aniversário, querido. No dia do seu aniversário, o seu aniversário, hoje da Meire, mas no seu aniversário, eles fazem uma linda festa, e não te chamam, como é que você ficaria? Beleza, passou, esqueceram de mim. Mas o aniversariante, então esquece, acontece. Não irmão, não acontece não. Não acontece não, você está louco? Se vai fazer a festa para o aniversariante é a pessoa mais importante que deveria estar ali, presente, reluzente e ocupando o melhor espaço. Por quê? Porque é aniversário dela. O fato é que Satanás fez coisas tão fora da realidade com a gente, que infelizmente, vocês sabem disso, o que tem acontecido às vezes é que a gente está comemorando o Natal sem Jesus. Dia desses, uma pessoa me perguntou também, pastor, vai ter árvore de Natal na igreja? Eu disse, não. O senhor é contra? Eu falei, não. Tem igrejas que tem, sim. Sua casa talvez tenha uma bonita ali, maravilhosa, sem problema. Mas por que não na igreja? Porque no Evangelho de Jesus está dizendo que o Natal, segundo o Evangelho de João, é só sobre Jesus. Então a igreja que detém a verdade vai pregar só a verdade, nada mais que a verdade, não precisa mais que verdade. A gente não precisa colocar essas coiseirinhas. É só presépio porque fala do momento, e só. Mas na sua casa você pode fazer o que você quiser. Mas na igreja nós vamos fazer o que Jesus manda pela Bíblia, só isso. Então por isso que talvez nessa igreja especial, você vai entrar todo o Natal aqui e não vai ver árvore. A não ser que a gente plante uma árvore, ou uma fruta. Mas árvore de Natal você não vai ver aqui, porque se não está no Evangelho, não vai estar na boca da igreja. Você também não vai ver o pastor pintado de Papai Noel. Até porque eu preciso engordar bastante para fazer isso. Eu precisava dessa, né, Gui? Também não vai ter porque, mas pastor, mas era aquele homem que era bondoso, que vendia tudo e dava, né, aquela coisa toda da história, de lá para trás. Tá? Mas não está na Bíblia, não está na Bíblia, não está na igreja. Não está na igreja porque não está na Bíblia. Pronto, simples assim. Entende? Ah, pastor, e os presentes? Está na Bíblia. Ou está amarrado? Aquela brincadeira na hora do acampamento, né? Está na Bíblia. Por quê? Porque eles levaram presente. Levaram presente para Jesus. Então se você quer dar presente, então dê presente para Jesus, irmão. Por que não é dar presente para os outros no Natal? Porque é uma costume. Não tem problema, pode dar. Quiser me dar também eu aceito.
Mas na igreja nós não vamos ter presente, porque presente foi para Jesus. Então, se não está na Bíblia, ali na narrativa, e os 4 evangelhos, alguns deles com mais especificidade, falam do nascimento de Jesus, que é o Natal, é só aquilo ali que nós vamos fazer. Por isso, mais uma vez, com muito carinho, não vou chegar na sua casa e falar, nossa, tem uma árvore. Não vou fazer isso, mas fique em paz. Mas para nós que somos os guardiões da verdade do Evangelho, nós precisamos pregar só o que o Evangelho prega. Não precisa de coiseira, de coisinha que tá. Não precisa disso, irmão. Ah, mas fica bonito. Maravilha, faz na sua casa. Na casa de Jesus, nós faz o que Jesus manda. E está aqui o que Jesus manda fazer. Entendeu? Simples assim. Talvez se nós pensássemos assim, muitas igrejas pensassem assim, lá atrás não tinha pessoas olhando para a igreja e confundindo, porque tem até pastor pregando de Papai Noel. Para atrair, para chamar a atenção. Você precisa disso, irmão. É só pregar a Bíblia, não precisa mais nada que isso não. O que a gente está fazendo com o Evangelho de Jesus? Por isso que Paulo aos Gálatas está dizendo para nós, ó irmão, e aí que vocês estão se deturpando, aí chega no final da história a gente fala, não é, mas é que... Para você levar para casa, a grande pergunta que eu quero que você responda nesses detalhes que eu vou apresentar. Você vive na sua casa, na sua realidade, o falso ou o verdadeiro Natal? Quando eu digo em casa, lembra dessas considerações que eu fiz, estou falando de essência. Algumas considerações que eu quero fazê-la para você guardar sobre esse texto a respeito do Natal. Primeira verdade, o falso e o verdadeiro Natal. Primeira consideração, eles parecem que são iguais, mas não são. Quando nós deparamos com um objeto, e você sabe disso, às vezes você vai comprar um celular, e eu fui pego numa dessa, minha esposa sabe disso, em Sorocaba. Fui comprar um iPhone, era o 7, acho que na época. 7 ou 8, não lembro. E a pessoa me vendeu um iPhone falso. Igualzinho. Até dentro, assim, o sistema maçãzinha, estava, acho que a mordida do lado errado. Brincadeira, não estava, tudo certinho. Gente, a hora que eu olhei e vi, a pessoa me mostrou, comprei naquela pressa, sabe aquele golpe? Não, compra logo, não, vai fechar, tem outro querendo ver e tal, aquela coiseira. E eu caí. A hora que eu cheguei, mostrei para o amigo meu Maurício, o celular é assim. Ele falou, Zé, sinto te dizer, é falso. Mas é igualzinho. Mas dentro dele ele é falso. É só a carcaça do iPhone, o resto dentro é falso. Minha esposa chegou em casa, lembra? Eu estava quieto ali chorando. Falou, o que aconteceu? Às vezes me roubaram. Me enganaram. E eu fiquei tão mal, porque eu tinha guardado tanto dinheirinho, paguei à vista assim, R$50, um em cima da outra. E o cara me enganou com um celular iPhone falso. Parece, a hora que você coloca os dois assim, são muito parecidos, e parece muito que é igual. Se você confundi-los assim, parece, eu não sei mais qual é. O Natal que a gente está vivendo parece a mesma coisa. Se você olhar para fora, essa festa, essas iluminações, é luz, é aquela coisa toda, gente, estamos vivendo o Natal, parece, mas não é, irmão, não é Natal isso aí tudo, isso é festa, isso é comemoração, isso é compra, isso é tudo que o mundo quer construir para desfocar a verdadeira essência do Natal, porque quando você coloca de fato o que está vivendo no Natal e o que de fato é o Natal, você fala, poxa, não tem nada a ver. Árvore de Natal, pisca-pisca, Papai Noel, rena, homem na chaminé, neve, tudo isso aí é, desculpa te entristecer e decepcionar, mas acho que ele já está grandinho para ouvir isso. Tudo isso não tem nada a ver com o Natal. Tudo isso, segundo os escritores, é comércio puro, é paganismo puro, e você precisa tomar cuidado. O verdadeiro Natal simplesmente é entender que Deus se revelou num ato de amor que no início eras a palavra, como nós cantamos, e depois se encarnou, Evangelho de João capítulo 1, e se fez carne e habitou entre nós, e essa é a palavra, esse é o anúncio de João 3,16, inclusive porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é Natal. Natal é a revelação do céu
amando tanto a gente, mesmo a gente não merecendo, e enviando o Filho que morava no céu, para viver com a gente aqui na terra e sofrer. Isso é Natal. Natal é a gente se constranger diante de um Pai amoroso que não precisava disso, mas mesmo assim fez o seu Filho sofrer, e sofrer morte de cruz, daquela mais dolorosa possível, para que eu e você pudéssemos reconciliados com Deus, através do Filho Jesus. Isso é Natal. Por isso que eu e você precisamos, nesse primeiro momento, parece, mas não é. Quero deixar alguns desafios para você nesse momento. Aprenda definitivamente o que é Natal, para que quando alguém perguntar a você que é cristão, ele receba a resposta bíblica e correta. Mas também se aperceba em definitivamente aprender o que é ceia, o que é Páscoa, o que a gente faz aqui, o que é a palavra de Deus. Se aprofunde, porque alguém que tem profundidade na palavra, como diz o apóstolo Pedro, está pronto a responder a razão da fé para qualquer um que perguntar. Um dia uma pessoa chegou para mim: pastor, eu perguntei, não foi aqui nessa igreja para vocês não ficarem perguntando quem é, mas foi em Sorocaba, perguntaram, pastor, uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, eu perguntei para o seu presbítero sobre isso, e ele falou umas viajadas, hein? O cara deu uma, nada a ver, né? Aí eu tive que chamar o presbítero e conversar. Se alguém perguntar para você hoje o que é Natal ali fora, o que você vai responder? Esteja pronto para ensinar a sua família e quem lhe perguntar. Não seja um anunciador de fake news, dizendo que Natal é isso, é isso, é isso, é aquilo, mas Natal definitivamente é nascimento de Jesus. No falso Natal, Jesus é apenas um detalhe. No verdadeiro Natal, Jesus é a essência, é apenas o que vale. Segunda verdade para você guardar sobre o falso e verdadeiro Natal: um é mais barato que o outro. Isso é óbvio. Se você vai no Paraguai, há muitos anos atrás, na época, Noeli atravessava a ponte da amizade, né, Noeli? Quando se ia lá e comprava e trazia tijolo dentro de uma... A Noeli comprava videocassete de 6 cabeças. Tem gente que nem sabe o que é isso aqui, né? E aí ela ainda comprava aqueles que rebobinava, para entregar a fita na locadora, rebobinado, senão tinha multa. Amém? Lembram disso? Nelson Lara é dessa época também, Lara. Eu lembro do seu cabelinho branco, eu lembro disso. Videocassete para assistir filme. No Paraguai, quando você chegava lá, e nós íamos lá, e eu gosto demais lá, sempre vou lá, se você precisar de alguma coisa de lá, nem tudo lá é falso, entendam bem, nem tudo lá é falso, mas tem muita coisa falsa. Mas quando você vai lá, a expectativa que te leva a chegar lá é o quê? Mais barato. O imposto é bem menor. Então você pode comprar algumas coisas lá que aqui no Brasil, ao atravessar a ponte ou qualquer outra ação, fica muito caro. E você pode comprar ali, acho que é $300, é isso aí já? Não sei se está essa taxa, por aí, né? Então você tem uma taxa que você pode gastar lá e trazer sem problema nenhum, não sendo muito repetitivo. Mas o que a gente faz com isso é porque é mais barato. Por exemplo, você compra um tênis de R$1.500 e você vê no pé uma pessoa usando um quase igual e pagou R$150. Por quê? Porque o falso é mais barato. Porque aquilo que é verdadeiro, aquilo que é legítimo, aquilo que é original, é mais caro. E essa mesma demanda que eu quero trazer para você entender sobre o Natal, o que isso tem a ver com o Natal, de ser falso mais barato? Uma coisa muito simples que eu quero que você guarde. O falso Natal é muito fácil da gente viver, é barato demais para vivê-lo. É só você comprar presentes, é só você dar Feliz Natal para as pessoas, é só você ter os seus amigos de trabalho, fazer um amigo secreto e tirar quem você não gosta, não tem problema, mas dá o presente. É só você comprar uma boa lembrança para os filhos, é só para você fazer uma média com a sua esposa e dar alguma coisa legal, é só você fazer uma mesa linda e trazer os amigos para vir, aqueles que você gosta, inclusive os parentes que você não gosta, é só você comprar uma passagem e viajar nessa data, é só você se utilizar do 13º que vem do governo para nós, enfim, é só isso. O Natal apresentado para a gente viver em dezembro, basta ter um pouco de dinheiro e um jeitinho brasileiro, que você passa pelo Natal sem nada, sem constrangimento, sem afetar ninguém.
Porém, o Natal verdadeiro não é tão simples assim. Não é tão barato de se viver. Porque o Natal verdadeiro tem um custo, e esse custo não é tão barato assim como o outro Natal. Se a essência do Natal verdadeiro é a declaração de amor de Deus que desceu do céu a partir do seu Filho para me amar, o Natal verdadeiro deveria ser em nós, na expansão da vivência dele, o amor. Talvez aqui ficaria muito mais claro a gente entender que essa expectativa do amor de Deus no Natal é a gente organizar sim mesas, é organizar sim ações, mas tratá-las com amor, e não com interesse, e não com algumas ideias errôneas. Por isso aqui, deixa eu te dar algumas ideias práticas para você viver. No Natal barato, basta fazer uma mesa, excluir quem você não gosta, e chamar quem você acha legal. Está feito o Natal. Dar presente, que você resolve os conflitos familiares, quer seja com seu filho, ou com a sua esposa, ou com o seu esposo. Ah, você está querendo, né? Deu presente, acabou os problemas. Isso é Natal falso. É achar que um momento em família garante o resto do ano com alegria. Mas o Natal caro não. Natal caro é você nesse tempo lembrar que Jesus veio para reconciliar você com o Pai. E que se talvez no Natal você está mal com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos ou com alguém, você deveria tomar esse tempo de Natal, a magia do Natal, e se reconciliar com eles, porque é isso que Jesus fez com a gente. Talvez você deveria entender que ter consciência de que o Natal é mais caro, porque ter consciência de que o amor de Jesus é maior do que as nossas diferenças, e nós precisamos nos unir, estarmos juntos para pregar o verdadeiro Natal, e não só pregar por palavras, mas pregar por atitudes das quais eu e você vivemos no nosso Natal. Talvez no Natal caro a gente se preocupe muito mais com a essência do que com a aparência. Qual Natal você tem comemorado esses dias? E por último, mas não menos importante, o falso e o verdadeiro Natal se distinguem quando um dura menos e o outro dura mais. Você sabe que um tênis falsificado dura menos do que um tênis original. Você sabe que um iPhone falsificado dura bem menos que um original. Eu sei bem disso. E isso tem a ver com o Natal na seguinte forma. Essas características a gente percebe quando a gente só está com o aparelho, ou com o celular, ou com o tablet, qualquer coisa, e a gente percebe que ele durou tão pouco quanto o original duraria, e a gente diz, não vale a pena comprar falsificado. O Natal falso, como nós já falamos no início, ele é um sentimento isolado, e ele só acontece nesses dias. Por exemplo, você só chama a mesa da sua casa no Natal. Janeiro a novembro você não chama mais as pessoas para estar com você. No Natal a gente dá presente. Que dê presente, não tem problema. Mas parece que nos outros tempos a gente se esquece de presentear alguém. Só dura no Natal. No Natal a gente faz campanhas, nada contra fazer campanhas. Faz campanhas para dar presente, para dar comida, para isso. Maravilha, só que se esqueça. As pessoas também comem em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho. Mas porque só Natal acontece só em dezembro, a gente vive a experiência do Natal apenas em dezembro. Mas o verdadeiro Natal, e aqui eu quero que você compreenda perfeitamente essa expressão. O verdadeiro Natal não é assim. Ele não precisa ficar apenas em dezembro, ele pode perpetuar o ano todo, ou seja, as suas ações, o seu cuidado, o seu carinho, a sua sensibilidade com o agir de Deus, ter mandado o seu filho para morrer por mim e por você, precisa ficar o tempo todo. Nós precisamos lembrar que o Natal é assim, porque o amor de Deus não é um sentimento, é uma decisão que Deus tomou por me amar e te amar, e o tempo todo Ele vai trazendo isso para mim e para você. Por isso, queridos, o falso Natal dura menos por quê? Porque a gente é apenas solícito em dezembro. O falso Natal dura menos porque a magia acaba em janeiro, e junto vai toda a sensibilidade das festas que nós vivemos. Mas eu quero lhe propor que o verdadeiro Natal dure mais. Que a celebração do Natal de Jesus na sua vida seja todo dia. Que você acorde todo dia lembrando que Jesus nasceu para que você pudesse ter vida. E que ao final do dia você se lembre também que Jesus viveu
morreu, mas ressuscitou e te garante o outro dia pela morte e ressurreição de Jesus. Que você viva essa atmosfera de Natal, de tempo, de presente, de celebração, de reconciliação, todos os dias. Nós fazemos o que fazemos por ser Natal, e também fazemos o que fazemos porque nós somos transformados por Jesus. Não dê presente às pessoas porque é Natal, dê porque você as ama. Não dê alguma coisa a alguém só porque é Natal, dê porque Jesus colocou no teu coração esse jeito de ser. Caso contrário, nós vamos ficar vivendo só Natal, e daqui a pouco, sem perceber, a gente está vivendo o Natal errado, quando as pessoas deveriam ouvir o Natal certo. Porque o que Jesus fez no Natal não é trazer essa emoção somente, não é trazer essas ações somente, mas o que Jesus veio fazer definitivamente é trazer esperança para aqueles que vivem sem e vivem nas trevas e precisam encontrar com Jesus. O que Natal significa para você? O seu Natal é verdadeiro ou é falso? A sua mesa de Natal, o seu tempo de Natal, o seu mês de Natal, a sua casa repleta da expectativa do Natal, tem um aniversariante? Ou ele não cabe no seu tempo de Natal? Jesus é apenas um detalhe lá fora, para quem não conhece Jesus. Mas para nós que conhecemos, Jesus não pode ser um detalhe, ele tem que ser a essência do nosso Natal. Para você ouvir, refletir e agir, quero lhe fazer algumas considerações. Primeira, eu espero que você, cristão, que já se encontrou com Jesus, a sua vida, a sua família e o seu lar expressem o verdadeiro sentido do Natal. Segunda verdade para você guardar, ouvir, refletir e agir. Que a minha, a sua e a nossa postura de bondade não se resuma apenas porque é Natal, mas se estendendo o ano todo, porque nós somos nascidos de novo em Jesus. E terceiro e último, quando a magia do Natal acabar, quando o Papai Noel foi embora, quando toda essa magia de presentes, de alegria for embora, permita que a magia do cristianismo fique na sua vida. E você fique feliz e viva feliz, porque Jesus é aquilo que nos traz a alegria.